versículo 27, ele falou o seguinte: não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados. É até irônico isso. Eles não conheciam algo que eles liam todo sábado. E não conheciam. Parece que havia uma barreira na cabeça deles. Eles estudavam todos os sábados as profecias sobre Jesus e não conheciam. Como se houvesse um bloqueio mental. E o texto prossegue: não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. É a grande ironia aqui que há na Bíblia, que a gente sempre tem falado, né? Que vai falar de novo daqui na sequência aqui do nosso texto, vai falar de novo sobre isso. E no 28 ele diz: e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Aqui ele contando como essa profecia se cumpriu. E enfatizando o quê? Olha, enfatizando que ele era inocente. Por que era importante enfatizar que ele era inocente? Porque isso também envolvia a profecia veterotestamentária. Veja, Isaías 53, 9. O que diz Isaías 53, 9? Isaías 53 é um texto que fala sobre o servo do Senhor. E esse texto destaca a morte do Messias, do servo do Senhor. E veja o que diz no versículo 9. Leram aí? O que diz? O que diz aí no versículo 9? Como era a condição moral do servo do Senhor profetizado? O que diz aí? Ele nunca cometeu qualquer injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Não é isso que está aí? Isso é um texto profético, falando como seria o Messias. Ele nunca praticou nenhuma injustiça, nenhuma iniquidade, nem dolo algum jamais se achou em sua boca. Ou seja, não havia pecado nele. Mesmo assim, ele foi condenado como um criminoso. Então, o apóstolo Paulo destaca isso aqui, e existe aqui uma sugestão implícita de que ele era o cumpridor da profecia de Isaías 53, 9. Vejam como ele é mesmo o Messias. Ele foi condenado injustamente, ele era inocente e foi morto. Isso faz vocês lembrarem de alguma coisa? Isso faz vocês lembrar de algum texto bíblico? O texto fala que o Messias seria assim, que o Messias, mesmo sendo inocente, sem ter culpa nenhuma, sem nunca ter cometido nenhum pecado, será absolutamente impecável, mesmo assim ele seria morto. Olhem só o grau a que isso chega quando você vê Lucas 23, 4. Olha o que está escrito em Lucas 23, 4. Veja aí, Lucas 23, 4. Eu vou pedir de novo para o pastor Nicolas ler bem alto. Olha lá para a câmera lá, pastor Nicolas, e leia bem alto, para que todos escutem aí. Vejam quem percebeu isso. Olhem quem percebeu isso. Lucas 23, 4. Pode ler. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Quem falou isso? Pilatos olhou para Jesus e disse assim: olha, gente, ele não fez nada. Não há nesse homem crime nenhum. Ele não é réu de morte. Ele é inocente. Vocês acham que o Império Romano era rigoroso nas suas decisões? Claro que era. Vocês acham que o Império Romano dava tapinha nas costas e liberava lá, o STF liberava qualquer bandido? Não era assim. A justiça do Império Romano era muito rígida. Não era assim, de tapinha nas costas, decisões entre amigos, não. Aqui nós vemos, no entanto, um sistema judicial rígido, rigoroso, que impõe a pena de morte para pessoas que representavam qualquer ameaça, dizendo: esse homem é absolutamente inocente. Não tem nada na vida dele que a gente possa dizer: olha, esse homem é réu de morte. Veja, Atos 3,13, pastor Nicolas, leia bem alto, Atos 3,13. Aí Pedro mostra que ele não somente, que Pilatos não somente percebeu a inocência de Jesus, mas ele agiu em benefício de Jesus percebendo sua inocência. Veja Atos 3,13, pastor Nicolas, é Pedro falando. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. O que Pilatos tentou fazer? Soltar. Ele é inocente, ele não fez nada. Eu não vou condenar esse homem, eu vou trabalhar para soltá-lo. Mas a pressão do povo foi tão forte que ele falou: ok. O que ele fez então? Eu lavo minhas mãos. Isso aí virou até proverbial, né? A gente fala até hoje isso, ó. Vocês querem isso? Ok, eu não concordo, mas eu lavo minhas mãos. Ou seja, eu não tenho responsabilidade nisso. Vocês já sabem o que eu penso, vocês já sabem a minha opinião, eu não participo disso. Está aqui, ele está nas mãos de vocês, eu lavo minhas mãos. Ele fez isso. Por quê? Por que ele falou isso? Por que ele agiu dessa forma? Porque ele falou: eu não quero isso na minha consciência. Eu tentei soltá-lo. Eu não vejo crime nenhum nele.